Boa noite! Acabei de entender que eu preciso do meu. Vocês estão me ouvindo bem? Hein, gente? Boa noite! Hoje nós estamos aqui para uma live. Exatamente, a nossa live do Lar Coach. E nós estamos aí conectando com as pessoas e nós vamos já falar sobre tudo. Eu preciso de um feedback sobre o meu fone. E aí contar aqui com o Edi aqui, que tá aqui do meu lado, e enviar uma comunicação pro tio dele, pro William. Ah, o William entrou! Ah, eu já tava pedindo aqui do Edi para ele falar para vocês que nós já estávamos aqui, vocês foram os primeiros a entrar. Já me dá aí um feedback sobre a minha voz, que eu tô sem o fone. Tá tranquilo? Como é que está? Ou vocês prefiram que eu coloque o fone? Como é que está a minha voz? E aí eu convido a você, tá vendo esse aviãozinho que tá bem aí? Vamos chamar as pessoas, né? Vamos chamar os nossos amigos. Hoje nós estamos aí com um tema extraordinário chamado Eu Sou Filha. Rebeca, mas tá bem a questão? Ou tá ouvindo som ambiente? Me dá esse feedback? Eu agradeço. E agradeço aqui o Edi, que tá aqui do meu ladinho, passar aqui por trás e pegar o fone da mamãe, né, filho? Eu agradeço você, meu filho. Você sempre tem entrega extraordinária. A mamãe veio pra cá e esqueceu o fone. E aí o Edi foi lá buscar o fone para que a gente realmente continue com o nosso... com maior, né, conectividade, que vocês ouçam bem. Ouvindo, só me ouvindo. Tá bom assim, Rebeca? Sem o fone? Então tá. E aí, ó, estamos só Rebeca e o William, que eu acredito que quem tá aí é a Cris, a Gabriele, minha sobrinha, assistindo pelo perfil do William. Muita gratidão. A nossa Luana Karen. Oi, Luana. Gratidão. Nós vamos... Luana, ainda dá um tempinho aí. Eu sempre começo a live e dou aí um tempinho para que vocês chamem os convidados, tá? Nossa live tá muito boa. E eu trouxe aqui trouxe aqui a minha vivência, né, dentro daquilo que eu entendi dentro do meu processo. Coloquei aqui o fone. Melhorou? Tá normal? Acho que eu me sinto mais à vontade com o fone, né? O Edi foi lá pegar o fone para a mãe dele. E aí eu recebi alguns feedbacks também, que a minha visão não estava muito legal. E hoje eu tive aqui todo um aparato do meu esposo que me ajudou. E espero, assim, estar bem conectada com vocês. Eu vou só esperar mais um pouquinho para a gente realmente começar a nossa live. Mas eu já coloco aí para você ir pensando numa pergunta. Já pensa aí, guarda aí essa pergunta, que é: o que é ser filha para você, tá? Eu quero que você pense aí, o que é ser filha? Será que eu sou essa filha? Será que eu estou realmente desempenhando o meu papel de filha? Né? Ou às vezes eu tô aí querendo mudar de papéis, né? Ou então eu tô pegando o papel de todo mundo e tô fazendo, né? Então eu gostaria que você já conectasse, já pensasse um pouquinho sobre se você que tá aí, se você tá realmente desenvolvendo o seu papel de filha, né? E o que é ser filha para você? E quando você pensa nisso, né? Ah, eu sou filha. O que é ser filha? Porque eu acredito assim, que nós já nascemos, né? Nós já nascemos sendo filha, né? Quando eu nasço, já sou filha, já sou denominada filha. Ou aquela ali é a filha da Sandra, a filha do Cirineu, aquela ali é o filho da Aline, a filha da Aline, do Wellington, né? Então, assim, será que no decorrer da nossa vida, nós
pensamos sobre isso, sobre ser filha, né? E aí eu te indago, né? E assim, te convido a chamar mais pessoas. Nós estamos aqui com 5 pessoas. E no momento que eu iniciar, a gente não vai ter como voltar, né? Dentro desse processo. E aí estamos chamando Kiara. Seja bem-vinda, Kiara. Gratidão, amor. E a nossa live de hoje, Kiara, é falar sobre eu sou filha, né? Entender se eu estou realmente conectada com essa função de ser filha. Ou se realmente eu nem sei, nem parei para pensar, né? Nem parei para pensar se eu sou filha, se eu estou realmente desempenhando esse papel ou se não. Nem parei para pensar, Aline. Coloca aí se você parou para pensar sobre isso. Eu sou filha. Se falou alguma coisa, se você nunca parou para pensar, compartilha aí comigo enquanto os seguidores chegam. Aguardando você compartilhar. Estou aqui. Coloca alguma coisa. Ah, Aline, nem parei para pensar sobre isso. Ah, Aline, eu já parei para pensar e eu exerço meu papel de filha, pelo que eu entendi do que é ser filha. Coloca aí pra mim. Não me deixa sozinha, hein? Uau! Sempre foi algo tão natural que nem pensei muito sobre isso. Uau! Quem me respondeu é a Gabriele? Nem lembrava mais. Uau! Uau! Legal, gostei, Kiara. Gostei dessa tua. Então aqui nós temos dois, né? Acabou assim, quem compartilhou, estamos aí com 2 extremos. Né? A Gabi, minha sobrinha, que colocou que é algo tão natural, né? Que ela nem pensou muito sobre isso, né? É um papel que ela nem... Aquilo que eu falei, né? A Aline é a filha da Sandra, do Cirineu. Então, é uma coisa, né? E essa questão de nem lembrava mais. Então eu fui desempenhando tantos papéis na minha vida que eu nem me conectei mais com esse papel de filha, né? Não preciso até vir e me conectar. E hoje nós vamos nos conectar. Para priorizar você que entrou, que está aqui já compartilhando aquilo que vem no seu coração, eu vou começar, tá? Então eu fui buscar lá no dicionário o que é ser filha, tá? Então o Aurélio, nosso dicionário, me disse o seguinte, que é ser autoconsciente sobre os pais. Que é isso que a Gabi falou. Eu já entendi que como eu tenho um pai, como eu tenho uma mãe, eu sou filha. Então é uma ação autoconsciente, tá? Apesar, né, de ser natural, eu acordei e entendi que aquele ali é meu pai, aquela ali é minha mãe e eu sou filha, tá? Então, isso que o dicionário nos trouxe. Ele nos fala também que é um substantivo feminino. Ser filha é um substantivo feminino, classificado também como uma mulher, tá? Cujo nascimento se deu através de uma outra mulher. Então, ser filha é um substantivo feminino. Ele nos diz o seguinte, tá? O próprio Aurélio nos dá exatamente que é considerado um sexo frágil, dócil e delicada, tá? Então, ser filha é ser dócil, ser delicada, é considerada um sexo frágil. E os sinônimos, eu fui buscar quais seriam os sinônimos de filha. Olha lá que sinônimos lindos, tá? Doce, meiga, amiga e mulher. Esses são os sinônimos de filha. Uau, né? Então, quero até falar de novo, né? Doce, meiga, amiga e mulher. Esses são os sinônimos de filha. Tá? E aí, gente, eu preciso, né, trazer... Eu sou cristã,
tá? Quem me acompanha já deve entender. Nossa empresa é uma empresa cristã e claro que eu fui buscar o que diz a palavra, né? O que diz a palavra de Deus? O que diz a Bíblia, tá? E na tradução da Bíblia que eu fui, tá? Ela diz assim, em Coríntios 6,18, ela fala assim: diz o Senhor Todo-Poderoso como um pai e nós como filhas, a partir do momento que ele nos recebe como tais. Devemos sempre lembrar que nada podemos fazer para receber esse benefício. Ou seja, aquilo que a Gabi falou, já nos foi constituído essa graça de sermos filhas a partir do nosso nascimento. E que só através da misericórdia de Deus e de sua graça é que recebemos o título de filhas. Né? Então, em Coríntios 6,18, ele nos diz que quando nós nascemos e quando nós cremos nesse Deus que tudo pode, nós já nos tornamos filhas pela sua, não pelo merecimento, né? Pelo nosso merecimento de ser, porque nós somos pecadoras, mas simplesmente por crer que existe um Deus, ele nos abunda de misericórdia e nos dá a sua graça de sermos suas filhas. Uau, achei lindo, lindo isso. E aí, o verdadeiro significado de sermos filha de Deus é fazer a vontade e obedecer às ordens dele, para nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor. Então, a filha é denominada obediência. Obediência primeiro a um Deus que tudo pode, né? E que nos deu a vida e que nos dá a misericórdia, né? Dele, e através dessa misericórdia nós somos constituídas filhas dele. Olha que lindo, né? E em Gálatas 3:26 ele fala o seguinte, que somente pela fé em Cristo Jesus nós já somos filhas de Deus. Então, quando eu creio nesse Deus, eu já me torno filha desse Deus que tudo nos dá. Uau, né? Quem gostou, coloca aí o uau. Então, é muito conectando com o que a Gabriele falou. Quando eu já nasço, quando eu torno isso natural e quando eu recebo a obediência e quando eu me conecto com a fé, eu sou denominada filha. Então, não preciso fazer nada, eu preciso apenas crer. Uau, né? E aí nós vamos passear. Quem não assistiu a live anterior, passa lá, assiste, né? Eu Sou Mulher, que eu passei sobre as fases de desenvolvimento. E agora eu vou passear também, mas com esse foco de ser filha, tá bom? Então, quem tiver mais quem quiser mais detalhes na nossa bio, lá no nosso Instagram aqui do Laren Coach, nós temos a live anterior no IGTV, Eu Sou Mulher, tá bom? Então, vamos lá. Passeando aqui pelas fases do desenvolvimento, de 0 a 2 anos, quando eu tenho ali, né, nem sei ainda que eu sou um ser que é fora a minha mãe, eu ainda entendo até que eu sou, nem sei que a minha mãe é uma pessoa e eu sou outra, né? Então eu não tenho essa distinção ainda, tá? Então quando eu tô ali de 0 a 2 anos, eu tenho a necessidade de ter toda a atenção e cuidados, né? Quem é que com 2 anos vai lá, coloca a sua comida, vai lá, resolve, vai lá pagar suas contas? Ninguém, né? Então eu tenho a necessidade de receber esses cuidados, tá? Principalmente dos meus pais, né? Do meu pai e da minha mãe. E aí, quando eu tô recebendo esses cuidados, o que eu quero dizer para você? Que essa criança, ela tá ali na fase sensório-motor, tá? Então, sensório é o toque, tá? Eu preciso entender esse toque. E motor
que é o movimento, né? O corpo em movimento. A minha linguagem com esse mundo externo é o meu corpo. Eu ainda não falo, né? Muitos bebês ainda nessa fase não falam, né? Que aí eu estou tratando de 0 a 2, tá? E aí o que que acontece? O que que acontece? Acontece que eu preciso desses cuidados. E aí eu digo para você, se na hora que eu estou que eu estou recebendo esses cuidados, eu estou recebendo esses cuidados com pressa, eu estou recebendo esses cuidados com tônus forte, aquilo ali está tudo ficando em mim. E aí, oi Samuel, e aí, o que que acontece? Eu estou gerando uma comunicação, que pode ser uma comunicação boa, de importância, de pertencimento, de significado, ou não. Eu posso estar gerando uma comunicação que não está conectando com isso, através do toque do tônus. Minha mãe me pega rápido, me dá banho rápido, na hora de trocar minha fralda me troca rápido, e aí eu olho para esse rosto dessa mãe. Esse rosto dessa mãe está me comunicando cansaço, está me comunicando fadiga, está me comunicando às vezes raiva, né? Ali é meu primeiro estágio. Eu não tenho discernimento nenhum. Eu estou entendendo apenas essa comunicação corporal de 0 a 2 anos. Então, como é que está sendo constituída esse filha, né? Com esse sensorial. E aí eu deixo você pensando. E aí eu vou para outra fase de 2 a 7 anos. Como fazemos para comunicar amor se estamos esgotadas? Uau, que pergunta extraordinária, tá? Rúbia, primeiro reconhecendo que eu tô ali no meu limite, tá? Depois que eu reconheço que eu tô no meu limite, eu preciso entender a minha comunicação, né? O que eu tô comunicando, tenho certeza que ninguém vai comunicar um ato desse simplesmente, eu quero comunicar isso. Não. Se eu comuniquei, se alguém comunicou, se na minha história tem essa comunicação, ninguém fez isso pensadamente, certo? A gente entrega para os nossos filhos aquilo que eu tenho, certo? Então, se eu tenho, hoje eu falava para uma mãe, se eu estou com canetas, eu não posso lhe dar martelo, eu posso lhe dar canetas, né? Então, cada um vai comunicar o que tem. Quando eu estou esgotada, das duas uma, tá? Eu preciso ir para uma outra instância que é entender um pouquinho da minha rede de apoio, tá? Em algum momento eu falei sobre isso, sobre a rede de apoio, e eu tinha ali uma rede de apoio extraordinária que eu não usava, Aline Kate. Então, de repente, entender por que eu estou esgotada, né? Entender esse processo. Por que eu estou esgotada? Porque quando eu chego na minha casa, eu estou entregando isso para os meus filhos, né? Dá uma pensada em algo que vem um pouquinho antes, tá? Mas aqui o nosso foco é a gente entender o que é ser filha e como é que isso foi constituído, tá? Mas eu vou guardar no coração essa pergunta aí para te responder, inclusive depois até fazer uma live sobre isso. Então aqui, ó, de 2 a 7 anos, nós estamos iniciando uma fase chamada de egocentrismo. É quando eu entendo, eu percebo que eu já sou um corpo separado da minha mãe e eu começo a nascer para esse social. Alguns teóricos nos dizem que aos 3 anos é a primeira adolescência. Se a gente for puxar aí, tem início de birra, tem início de começa a não concordar, se a gente coloca, não filha, não faz isso, começa a querer se jogar. Então, aí eu começo a me constituir como uma criança. Eu entendi que eu não sou um corpo que está ali ligado com a minha mãe e que eu sou um outro ser humano. E eu quero o quê? Me firmar nesse espaço, tá? Então, nasce aí a primeira autoafirmação junto com o egocentrismo. Então, tudo é meu, a mãe é minha, a casa é minha, os brinquedos são meus, então tudo é meu.
E aí que entra esse início dessa construção. Porque se tudo é meu e ninguém me diz e ninguém me ensina a questão da empatia, porque a empatia, ela é ensinada. Alguém precisa me ensinar. E quem é que ensina essa empatia? É pai e mãe, tá? Então eu começo a dizer, não, ó, pro fulano também, você pode emprestar, você pode pegar o do fulano. E eu começo a gerar esse sentimento nessa criança. Então, se de repente, tá? E aí eu coloco aqui que é a maior construção do ser humano, dele começar a entender qual é esse papel de filho, porque, vamos lá, se eu, enquanto filha, eu não recebo nada, tudo eu posso, né? Eu não recebo essa modulação dos meus pais em relação ao egocentrismo. Eu não vou gerar empatia, né? Logo, daqui a pouco, essa empatia não vai servir nem para os meus pais. Eu não vou entender os meus pais, eu não vou entender que eu devo obediência aos meus pais. Então, alguma coisa ali já vai estar trocando. Então, nessa fase, eu gostaria que vocês anotassem bem, nessa fase de 2 a 7 anos, é uma fase assim que as coisas precisam estar claras, que as coisas precisam estar muito conectado, tá? Com isso, porque é aí que eu começo a constituir. Lembra que de 0 a 2 eu não tinha essa referência, tá? E aí eu começo a ter uma referência de eu quero me autoafirmar, né? Eu quero me autoafirmar. Eu me lembrei que eu fazia birra, que eu queria dormir na cama da minha mãe. E aí minha mãe dizia, não, minha filha, lá na sua cama. E eu fazia birra, né? Não, eu queria dormir lá. E eu me lembro que eu dormia apertada, mas eu queria dormir lá. Então aí já precisava o quê? De uma modulação, mas tá tudo certo, tá? Tô só trazendo aqui o exemplo. Então é nessa fase que eu começo a entender, epa, até aqui vai o meu espaço. A partir daqui começo do outro. E aí se nessa fase eu não recebo essa modulação, as coisas já vão saindo dessa fase retrucadas e a gente vai para a próxima fase. A próxima fase, que seria de 7 a 12 anos, ela é a construção das verdades. Aquilo que eu entendia que era algo abstrato, bem, não, meu pai deixa eu fazer tudo. Então agora eu vou me autoafirmar. Agora eu vou testar realmente se eu posso fazer tudo. E aí eu começo realmente a entender e a constituir as minhas verdades, que em outro nome eu posso colocar que são as verdadeiras crenças, né? Aí que eu começo a acreditar o que realmente eu sou, tá? Eu começo a entender, bem, então aqui não tem, não, meu pai, minha mãe, eu não devo obediência, aqui quem tá mandando sou eu. Então aquilo começa a gerar uma verdade, de 7 a 12. E a partir dos 12, tá? É aonde nasce a adolescência. E aí eu não sei, gente, eu não sei por que existe um mito chamando todo mundo de a fase da aborrecência. Eu não sei por que isso, tá? E aí nessa fase, gente, é o nascer verdadeiro para o social. E aí se eu não criei link com esse pai, se eu não entendi quais eram os valores desse meu lar, se eu não modulei, se eu não criei empatia na fase que era para eu ter empatia, aí, gente, ninguém me segura. Só que dentro desse processo eu começo a não entender qual é o meu papel. E dentro dessa questão de não entender meu papel, eu começo a pegar todos os papéis. E principalmente aqueles que me deixam mais assim a questão da autoafirmação. Eu começo verdadeiramente a desconectar com o meu eu, porque na verdade eu não entendia até então qual é o meu eu filha, que nós estamos falando. E aí eu pego todos os papéis. Então, tem hora que eu sou pai da minha mãe, tem hora que eu sou mãe da minha mãe, tem hora que eu sou mãe do meu pai, né?
Tem hora que eu sou a dona do mundo e aí tudo tem que ser gerido por aquilo, pelos meus desejos, pelos meus anseios, na hora e no momento que eu quero. Lembra lá da fase da empatia? Eu não gerei, eu não tenho empatia. O outro não existe, o outro. O outro não existe. E aí isso é tudo aquilo que era abstrato, tudo aquilo que não foi construído, tudo aquilo que eu ainda entendia, eu começo a bater na tecla que aquilo se torna concreto e ele é sim, faz todo sentido, ele vai se tornar concreto. E aí já constituiu tudo, tá? E aí eu vou tomando forma daquilo que eu vou vivendo, daquilo que eu já testei lá na fase anterior, e aí eu vou continuar testando, e aí ninguém me modulou, tá? E aí é realmente, ó, Rúbia, é chamar as amigas mães, tá? Porque o negócio vai ficar melhor. E eu quero responder. Emanuele faz birra? Como você lida com isso? Então, Emanuele não faz birra, tá? Emanuele é uma criança muito comunicativa, quem conhece Emanuele sabe, tá? Ela é uma criança muito comunicativa. As coisas, elas são muito bem explícitas, né, para Emanuele, em relação do que ela pode e o que ela não pode. Inclusive, uma das coisas que ela falava muito era não. Ela não entendia o que era assim. Então você dizia assim, Emanuele, você quer isso? Ela dizia não. E aí uma vez eu fiz um post sobre isso e minha tia falou algo, né? E eu falei para ela que como Emanuele, ela veio, todo mundo é adulto, né? A Esther não compete com ela, Edi piorou, né? Então eu achei bom que ela entendesse logo o não, porque ela com certeza, ela entendendo o não, ela ia entender rapidinho o sim, né? E se fosse ao contrário, ia ser bem mais desafiador. Então ela recebeu sim, não pode, filha, esse brinquedo aí é da Esther, isso aí é do seu irmão, entregue para o seu irmão. E a gente conversa demais com ela. Como ela tem muito essa questão também da comunicação, então Emanuele é um bebê que não faz birra, tá? Então é isso. E ela ainda tá, né, com 1 ano e 8, né? Ela ainda vai nascer, lembra que é com 3 anos. Mas eu já percebo o egocentrismo, então ela já começou a falar assim, é meu, né? Então, é meu. De quem é isso, filha? É meu, tá? Então, ela já tá aí, né? Já tá fora aí um pouquinho da fase, um pouquinho adiantada, mas tá tudo certo. Então, gente, E aí eu coloquei para vocês o seguinte, o que é ser filha? Né? O que é ser filha realmente de tudo aquilo que nós acabamos de ouvir? Né? Eu coloquei algumas coisas aqui. Aprender a honrar. Quando eu honro, a honra, ela é dar de direito a outra pessoa o que já é dela. E o nosso mandamento, né, diz honrar pai e mãe, né? Não é honrar pai e mãe se ele te deu isso, se ele te deu aquilo, se ele deixou você fazer tudo, se ele te promoveu todos os cursos que você queria fazer, todas as viagens, todos os intercâmbios da vida. Não tem esse si, né? Existe lá, honrar pai e mãe. Então, primeira coisa, filha, honrar pai e mãe. Se nós estamos aqui, alguém disse sim para o nosso nascimento. E se nós cremos em Deus, Ele já nos deu a sua glória e nós já somos filhas dele. Não por nosso merecimento, mas sim pela sua misericórdia conosco. Tá bom? Então, honrar. E quando os sentimentos, né? Os sentimentos da questão de quando eu começo a me conectar com essa filha, né? Quais são os sentimentos que brotam dentro de mim? O sentimento primeiro da segurança. Eu me sinto segura. Eu me sinto segura para errar, eu me sinto segura para acertar, eu me sinto segura para fazer alguma coisa. Então, esse sentimento. Aline, será que eu estou sendo filha? Quando eu me sinto segura. Então, pensa aí na tua história, se você está tendo segurança, né? Se você
Sente essa segurança, sente que você pode cair. É aquele ralar do joelho que você olha para um lado, olha para o outro e tá ali o seu pai e sua mãe e ele te abre os braços e vem, filha, vem que eu te acolho. É esse sentimento que nós temos que ter dentro do nosso coração como filha, tá? Outra coisa, sentir o acolhimento, acabei falando antes, sentir esse acolhimento. Eu errei, eu tirei nota baixa, eu comecei a namorar, enfim, qualquer coisa, mas eu sinto aquele acolhimento, eu me sinto acolhida por esse pai que vai olhar no meu olho e vai dizer, filha, você realmente, você fez isso, mas nada vai importar, eu tô aqui para te acolher. Né? Então, esse sentimento precisa brotar. Sinto protegida, gente. Tenho certeza que a Gabi se sente tão protegida, né, Gabriele? Compartilha conosco, filha, que você tem pais fantásticos. Então, se sentir protegida, se sentir blindada, né? Blindada pelo verdadeiro amor. Olha que maravilha. Então, e aí, gente, o que vem? Vem o merecimento, tá? E eu vou até aqui compartilhar com vocês, tá? A pirâmide do indivíduo, pra gente ir se conectando com ela, tá? Sentindo merecimento. Então, se eu sinto merecimento, né? Olha a pirâmide do indivíduo. Primeiro eu sou, depois eu faço, depois eu tenho. Olha lá. Quando eu me sinto realmente filha, eu tenho esse merecimento, né? Eu mereço ser essa filha amada, ser essa filha protegida, ser essa filha acolhida. Olha lá, olha aí a crença que está se formando. E aí eu me sinto, né, verdadeiramente abençoada. Abençoada por ter esses pais maravilhosos, abençoada por ter nascido nessa família, abençoada por estar tendo a oportunidade de ser ensinada, de ser cuidada, né, de ser acolhida, mesmo metendo lá o pé na jaca, né? Olha que coisa maravilhosa. E aí eu me sinto provida, né? Em primeiro lugar, provida não somente das necessidades materiais, mas ser provida das necessidades emocionais. Olha que sentimentos maravilhosos, né? Quando eu me sinto filha. E hoje eu te faço um convite. Vamos sentir isso, vamos ser essa filha, né? Vamos iniciar uma nova história e a gente vai já ter ferramenta, tá? E aí, se tudo isso acontece, o que eu tenho, né? O que eu comunico? Como é que será a minha comunicação? Será que é uma comunicação de chateação? Ou será que é uma comunicação de paz, de calmaria? Eu não preciso correr. Alguém está ali provindo, né? Está providenciando para mim. Eu não preciso sair correndo. Então eu vou estar calma, eu vou estar entendendo o curso das coisas, né? Eu vou estar me sentindo também em paz, em harmonia comigo, entendendo o meu processo, entendendo que vai de um jeito, mas eu vou desse jeito. Eu compartilho hoje com o Edi, uma coisa que o Edi colocou para mim hoje, que ele estava mais pesado que o pai, né? E eu falei, acolha o seu processo. Seu pai iniciou um processo em abril, você está iniciando agora, acolha o seu processo. Você não pode mensurar o seu processo pelo do seu pai. Você precisa acolher o seu. Acolha que os seus resultados vão vir. E ele foi lá e disse, mãe, vou acolher. Entendeu? Então, é sentindo isso. Você não precisa estar ali competindo com A, competindo com B. Você só precisa viver o seu processo. Eu quero ouvir um pouquinho vocês, tá? E aí eu digo para vocês, e agora? Que você sabe o que é ser filha. Eu te pergunto, você está sendo filha? Você está sendo filha?
Ou você não está sendo filha? Coloca aí para mim, com sinceridade. Você está sendo filha? Hoje você se sente filha? Você está sendo filha? Ou não? A Kiara colocou pra gente aqui, né? Que depois que ela foi ser mãe, ela acha que é difícil ser filha. Né, Kiara? E aí eu te falo uma coisa, Kiara. Será que você tá querendo de repente ser mãe de todo mundo? Inclusive da sua mãe? Faz sentido pra você? Né? Porque, gente, nós conseguimos viver os papéis, tá? Ou, de repente, eu me cobro tanto como mãe que eu não me permito sentir tudo aquilo que eu falei. Eu não me permito sentir que alguém pode gerar uma segurança para mim. Eu não me permito ser acolhida. Eu tô me cobrando tanto como mãe, porque mãe tem que ser isso, mãe tem que ser aquilo. E mãe, eu quero dizer para você que mãe não tem que ser isso nem aquilo. Mãe tem que ser mãe, é simples assim. Eu preciso acolher o meu processo de mãe, entendeu? Se existe uma mãe que cozinha, ok, é aquela mãe. Eu sou a mãe fast food e eu vou aceitar que eu sou a mãe fast food. Eu vou aceitar e eu vou fazer o melhor fast food. Quando o fast food chegar, eu vou colocar naquelas baixelas lindas. Eu vou montar aquela mesa. É o que eu posso entregar, é aquilo que eu falei pra você. Se eu não posso entregar... Se eu não posso entregar uma ferramenta X, eu entrego a Y, mas eu faço dela a melhor ferramenta, né? Eu faço dela a melhor ferramenta. Fast food chegou, eu coloco numa baixela, eu ponho a mesa, eu chamo minhas filhas, eu oro, eu agradeço por aquele alimento, agradeço quem trouxe, agradeço quem fez, agradeço quem colheu, agradeço quem plantou. E isso está sendo plantado na meu filho. E de repente aquela mãe que cozinha, entrega de qualquer jeito, deixa lá na mesa, quem quiser que se sirva. E aí eu tô lá, eu tô me diminuindo só porque eu liguei pro fast food. Gente, quanto que eu tô me cobrando de ser uma mãe perfeita e a perfeição não existe. Porque o teu filho, ele vai viver a história dele. A história que vai conectar com a missão dele. Na palavra de Deus diz que Deus escolheu o DNA do pai e da mãe para que nós viéssemos e vivesse a minha missão. E quando eu entendi isso, fez todo sentido. Quando eu entendi isso, eu perdoo. Meu pai e minha mãe estão aí na live me assistindo. Eu perdoo-os todos os dias, porque perdão é um processo. Mas eu entendo que tudo foi realmente substanciado da forma que tinha que ser para Aline e Kate. Entendeu? Uau, sinto muito, filha. Hoje minha mãe precisa, mas ela já me deu muito. Legal. Só consegue entregar quem gerou empatia, né? Então, quem tá naquela fase lá que eu coloquei do filho de 2 a 7 anos, nutra seu filho de empatia. Entenda, faça com que ele entenda o outro, né? O processo dele e o processo do outro. Meu pai colocou aqui, mãe é o bem maior do mundo. Uau, pai. Gratidão pela sua partilha. Então, gente, quem vem para a live do Lar Coach, traz um papel e uma caneta, porque nós temos uma ferramenta. Vamos lá fazer nossa ferramenta? Quem é que quer mudar de atitude? Quem é que quer mudar de comportamento? Uau, é só se entregar na ferramenta. Tá? Então, nós vamos para a nossa ferramenta. Pegue lá papel e caneta, que ainda dá tempo, tá? Só preciso chegar estado atual. Então, nós vamos aqui. Gente, vocês estão conseguindo ver? Desativar comentários, tá? Vou desativar o comentário pra gente ficar bem, agora eu consigo ver. Então vamos lá, respira. E aí aqui, ó, nós vamos levantar o nosso estado atual.
Se vierem muitos comportamentos, escolha aquele que mais te agride atualmente, tá? Depois, se você quiser fazer a ferramenta, colocando os outros comportamentos, a gente coloca, porque a gente não vai conseguir checar todos os comportamentos, barará. Eu preciso que você entenda o seu estado atual para que eu te leve para o teu estado desejado, para onde você merece estar, tá bom? Então, vamos lá. Enumere os comportamentos que agora você sabe que não são de filha, tá? Nós já falamos quais são os comportamentos que são de filha. E agora eu te convido a você enumerar os comportamentos que agora você sabe que não são de filha, tá? Inclusive, me veio agora aqui no coração a questão da obediência. Aline, eu já sou casada, já tenho minha vida, eu preciso ser obediente? Precisa ser obediente, né? Sua mãe tá falando coisa, você nem vai comprar a ideia da sua mãe. Seja obediente, ouça com atenção, olhe nos olhos dela, tá? Isso é respeito, obediência, tá? Você não vai fazer nada do que ela falou, mas você tá ali respeitando. E os seus filhos, eles estão vendo o seu comportamento. E aí depois eu não sei por que minha filha não me respeita, ou meu filho não me respeita, né? É só pensar um pouquinho em como eu tô sendo filha, tá? Então vamos lá, vamos colocar assim, enumere o comportamento que agora você já sabe que não é de filha, tá? E agora nós vamos detalhar esses comportamentos. Eu peço para você, escute uma voz interna que confirma para você agir dessa forma. Uma voz interna, quando você de repente tá ali mandando na sua mãe, alguma coisa vem antes. Só é você prestar atenção. De repente uma voz dizendo assim, ela tem que me obedecer mesmo, minha mãe não sabe de nada. De repente essa voz. É essa voz que eu gostaria que você conectasse. Aline, eu não consigo nem ouvir a voz, eu já estou agindo ali só pelo impulso. Ok, guarda isso, se não conseguir, vamos passar para o próximo passo. O que você diz a si mesma quando age assim? Né? Aquilo que eu acabei de falar. Eu tô mandando ali na minha mãe, ou nem tô ouvindo ela. Eu não vou ouvir mesmo. Minha mãe não sabe de nada. Ou eu não vou ouvir mesmo. Minha mãe quer ficar mandando em mim. Eu tenho 40 e poucos anos, minha mãe ainda tá mandando em mim. Entende? O que você diz a si mesma quando você age com esse comportamento que você anotou lá? Ok? Vamos pro terceiro passo. O que você ganha quando você age assim? Tá? E aí, se a gente for pensar, como assim, Aline, o que eu ganho? Eu te digo que existe aí alguma coisa que você ganha. De repente, você ganha atenção. De repente, você ganha até uma reclamação da sua mãe, e aí de repente precisa falar aqui de vícios emocionais, de repente você é viciada, que a sua mãe reclame de você, então quando você age assim, você tem certeza que a sua mãe vai pra cima de você, reclamar de você. Então eu tô ganhando, mesmo inconsciente eu tô ganhando, tá? Alguma coisa que eu preciso quando eu ajo com esse comportamento, tá bom? Que eu necessito, na verdade não preciso, que eu passei 500 anos sentindo isso e eu vou continuar aqui sentindo, tá? O que precisa acontecer para você parar de agir assim? O que precisa acontecer? E aí eu te convido a pensar o que você perde agindo assim. De repente você perde até a paz. De repente você perde a conexão com a sua mãe, com seu pai. De repente você perde um momento de calmaria, de harmonia, né, entre vocês. Eu te convido a pensar. Te convido a pensar o que precisa acontecer para você parar de agir dessa forma. Né? Ok? E aí, a quarta pergunta é: e como será a sua vida
se você continuar agindo dessa forma, com esse comportamento que você vem agindo. Aí eu te falo, daqui a 1 ano, como será a sua vida daqui a 1 ano? Como será a sua vida daqui a 2 anos? Ou como será a sua vida daqui a 5 anos? Ok? Respira. Conseguiu fazer? Respira. Porque tem jeito. Edir, me informa a hora, filho. Maravilhoso. 9h45. Estamos dentro da hora. Então, vou abrir aqui para você colocar para mim aqui se caiu ficha, se conseguiu identificar o comportamento. Socializa comigo. Eu agradeço. Oi, tá todo mundo impactado, ninguém consegue falar nada, não caiu ficha nenhuma, tô tudo certo, Aline, eu estou no caminho certo. Uau, quem tá no caminho certo, gente. Amo, continua no caminho certo. Não? Nenhum compartilhar? Ok, então vamos para o próximo passo. Próximo passo é o estado desejado. E eu chamo ele de mudança de comportamento. Você identificou lá um comportamento e agora a gente vai se desprender desse comportamento, tá? E aí, ó, qual é a primeira coisa? Escreva para cada comportamento, tá? Eu me arrependo, e aí você coloca lá do ladinho o comportamento, tá? Eu me arrependo de estar mandando nos meus pais. Eu me arrependo de estar trocando de função, né? De função de filha para ser mãe, para ser pai, enfim. Aí você coloca o comportamento que se arrepende. A Lília acho que quer compartilhar, tá dizendo, queres que eu ative o comportamento? Queres compartilhar algo? Eu espero. Cristina, tu queres participar ao vivo comigo, Cristina? É isso mesmo? Legal, Rúbia, gratidão pela sua... Muito bom esse aprendizado, legal. Gente, alguém mais quer compartilhar? Eu vou desativar de novo para a gente ir para a ferramenta. Então, vamos lá. Depois que eu listo todos eles, eu coloco lá, eu me arrependo, eu falo em voz audível, tá? Existem pessoas que se falam numa voz normal, aquilo vai entrar, né, na sua mente, vai ser tranquilo. Existem pessoas que precisam falar um pouco mais alto. Então, fique à vontade e escolha a sua tonalidade de voz, mais fácil. À frente do espelho, para que você se veja, tá? E aí você vai dizer, eu me arrependo de ter sido tanto tempo a mãe dos meus pais, tipo assim, entendeu? Então, você vai colocando o que você se arrepende. O terceiro passo, você vai colocar em voz audível também, você vai pedir perdão de você. Então, você vai dizer assim, eu me perdoo, Aline Kate. Eu te perdoo, Aline Kate, pelo tempo que você trocou de papéis, pelo tempo que você não se permitiu ser filha, pelo tempo que você não era obediente, né? Então, o perdão primeiro para si e depois aos pais, né? Entendendo cada processo, tá? Quiser fazer com a mãe diferente, com o pai, ou se quer fazer com os dois, sempre falando, né? Para os meus pais, eu perdoo vocês, pais, por isso, eu perdoo por aquilo, ou se quiser fazer separado. Para o pai é uma emoção, para a mãe é outra emoção, então faz separado, tá?
O quarto é que você vai substituir cada comportamento por um novo comportamento que faça sentido para você, né? Então, se eu troquei de papel, de repente eu coloco lá uma coisa que faz sentido. Eu vou viver verdadeiramente sendo filha, né? Fez sentido para mim, eu listei um comportamento que eu estava trocando de papéis e aí eu vou colocar um novo comportamento, certo? Que faça sentido, não precisa ser o inverso do comportamento que eu coloquei. Um que faça sentido para mim, um que faça sentido para você. E aí, o quinto e último, eu te convido a escrever uma nova história, reconhecendo o seu lugar, reconhecendo aquilo que você já tem por direito, reconhecendo que você é, né, filha, que você é merecedora de ter esses pais e de ter esse status de filha, tá? E realmente conectar com a sua pirâmide do indivíduo. Primeiro sendo você, né? Depois exercendo o seu papel. Porque quando a gente exerce uma função, nós vamos para o segundo pilar aí da coisa. Porque filha é um status. Então, eu sou filha. É a minha crença, gera aí uma crença de capacidade, tá? Eu tenho capacidade. Então, eu coloquei aqui, ó. Ser filha é se conectar com a capacidade, né? Eu tenho a capacidade de exercer obediência aos meus pais. Eu sou filha. E aí eu vou ter o merecimento de ser acolhida, de receber segurança, de receber providências, né? De ser provida tanto de amor quanto de coisas materiais, né? E aí eu me sinto capaz, né, de obedecer, eu me sinto capaz de honrar esses pais, eu me sinto capaz de sair do controle, tá? Exercendo verdadeiramente esse papel de filha. E aí eu digo mais: quanto mais eu sei que sou, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu faço o meu papel de filha. Porque eu não preciso estar exercendo outros papéis para verdadeiramente eu entender que eu posso e eu mereço ser essa filha amada, né? Tanto pelos meus pais quanto o nosso Pai que nos deu tudo, né? Que nos deu tudo. Ok? Uau! E aí eu vou ativar aqui os comentários, né, gente? E agradecer, né, toda a audiência, agradecer todo o compartilhar de vocês, agradecer, espero ter verdadeiramente contribuído com vocês, tá? E aqui tem uma perguntinha: eu só consigo ensinar o que é ser filha se eu sei ser filha, tá? Então, eu sendo filha, eu consigo sim, tá? Exercer e ensinar o que é ser filha pro outro. E eu quero compartilhar, pegando isso aí da Luciana, minha mãe nem sabe, ela tá aqui na live, e meu pai acredita que também tá, mas no momento que o meu pai se ausentou, né, meus pais são separados, e no momento que meu pai se ausentou, né, de casa, etc., eu quis exercer o papel de ser esposo da minha mãe. Na verdade, inconsciente, eu quis prover à minha mãe toda a felicidade. Então eu fui para um papel que não era meu. E aí eu entendi, tá? Eu entendi que eu não podia, né? Que só quem poderia trazer a verdadeira felicidade para minha mãe era Deus.
E aí eu fui e entreguei a minha mãe para Deus, né? E aí eu volto para ser verdadeiramente a filha que ela pode sim ser mais feliz, ser mais alegre, mas eu sendo filha, né? Eu cuidando dela como filha e não mudando de papel para cuidar dela, tá? Então, e aí assim, né? Entendendo também a questão da arrogância, quem sou eu para prover a felicidade, né, da minha mãe, né? Então, assim, pegando até um papel além, né? Porque só quem pode nos nutrir verdadeiramente dessa felicidade, desse amor pleno é Deus. Então a gente precisa realmente exercer nossos papéis e entregar o que não é nosso, né? O que não era meu e de repente o que não é você é seu. Eu também te amo, Pai. Sou muito orgulhosa de ser sua filha. Você e minha mãe têm o DNA certo que me fez exercer a missão que hoje eu exerço. Gente, gratidão demais, tá? Gratidão demais. Se eu falar para você que eu não sei desativar, não sei desativar a pirâmide do indivíduo, mas deixa a pirâmide aí, né? Tá tão maravilhosa. E aí eu convido você a enviar esse material para alguém, se fez sentido para você, alguém que possa estar precisando disso, alguém que possa estar ali louco querendo dar conta de 500 papéis e aí não está exercendo o seu papel que já é seu de direito, né? Sendo essa filha. Então, encaminha para alguém e assim, muita gratidão a Deus, né, por estarmos aqui, gratidão à sua audiência. Não tô vendo essa bolinha, Lu. Uau! Então, gente, é isso. Muita gratidão. Estamos juntas, tá? E conte conosco. Na próxima quarta-feira nós temos Eu Sou Apaixonada, tá? Então a gente vai trazendo aí essa live Eu Sou nesse mês todo de setembro e a próxima live é Eu Sou Apaixonada, tá? Então vem conosco, segue aí o Laren Coach. Gratidão assim a todos que estão aqui. É isso mesmo, Pai. Gratidão a Deus, gratidão ao meu pai, minha mãe, a todos que estão aqui, minhas sócias maravilhosas. O meu muito obrigada, viu? Vamos ficando por aqui. Me confirma o horário de... Então, gente, fui!